Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, respondam a minha pergunta, por gentileza. O que vocês acham que está acontecendo com esse paciente aqui? Tá, Samantha tem uma ideia do quê? Alguém? Essa é uma imagem que quando vocês pegarem, quando vocês verem um exame desses, tem que ser... a gente está deixa eu só tirar um negocinho. 14. Bater o olho tem que saber o que provavelmente está acontecendo. De nada. O Douglas falou ali, anquilosante. Espondilite anquilosante. O Douglas estava no meio do caminho, mas estava indo bem. Por que tem que vir da minha mente logo espondilite anquilosante? Observem, fácil de ver, na parte anterior dos corpos vertebrais, essa calcificação fina, que basicamente é meio que ela respeita o contorno do ânulo fibroso, uma calcificação no aspecto anterior dos corpos vertebrais, havendo uma preservação dos intervalos discais, eles estão íntegros, notem que há um bom espaço discal, não existe diminuição. Eu não tenho esclerose subcontraral, eu não tenho osteófitos nas bordas, então isso aqui não é um quadro degenerativo, essa é a primeira coisa que eu sei. E por ser essa uma calcificação fina dos elementos na parte anterior dos corpos vertebrais, eu vou pensar em espondilite anquilosante. Dá para notar que atrás também já está havendo uma anquilose dos elementos posteriores, mas inicialmente eu vejo o achado que salta aos olhos essa parte da frente, uma calcificação fina. E aqui, essa é a principal diferença da DISH. Vocês devem lembrar, a DISH faz uma calcificação grosseira, ela seria bem mais larga, ela seria algo assim, né, mais amplo aqui, para a gente pensar em DISH. Então, quando ela for fininha, assim, na parte anterior dos corpos vertebrais, eu posso pensar em espondilite. Lembrando, a espondilite começa na região sacroiliaca, depois ela vai subindo pela coluna e vai fazendo anquilose. Não só na parte da frente, mas também depois na parte de trás, nos elementos posteriores. Então, ela faz uma anquilose total. Na DISH, o quadro inicial da DISH, ele pode sim ser fino, tá? Ela pode ser uma calcificação mais fina no início, sim, Douglas. Só que normalmente ela já vai se apresentar um pouquinho mais afastada dos corpos vertebrais e ela não vai ser essa marginal. Notem como aqui, deixa eu pegar o lápis, deixa eu apagar aqui primeiro. Ela é de margem, meu Deus, ela é de margem a margem. Ela é fininha de margem a margem. Quando eu tiver a DISH, ela não respeita essa característica de ser de margem a margem, ela se estende além das margens dos corpos vertebrais, que também é diferente do que a gente vê em síndrome de Reiter e na artrite psoriásica, que são aqueles sindesmófitos daí, não marginais, que normalmente aí se posicionam na parte lateral, mais os corpos vertebrais estariam por aqui. Conseguiram ver essa diferença? O Denis coloca a calcificação do ligamento e a DISH é a criação de osso. É que a DISH é uma hiperostose, né? É uma formação. Primeiro, é uma proliferação tecidual que depois calcifica. Então, inicialmente, ela não é osso, é uma proliferação de tecido que depois vira osso. Mas tá certo, Denis. Então, bem facinho de identificar essas questões. Essa questão 15 nós já respondemos todos juntos antes do intervalo. Questão 16.
Bem interessante isso. Cite 2 sintomas comuns em pacientes com estenose na coluna lombar. Vocês conseguem lembrar? Então tá, obrigado, Denis. Vamos para 17 agora. Vale ressaltar, existem sintomas comuns quase que exclusivamente, não é exclusivamente, mas principalmente para estenose. Porque eu posso colocar ali 2 sintomas comuns em pacientes com estenose lombar, dor lombar, certo? Não está errado. É um sintoma, sim, para estenose. Mas existem outros sintomas que são mais comuns exclusivamente para estenose, que diferem de outros quadros. Quais seriam? A Bianca traz aqui, interessante, perda de força nos membros inferiores, em ambos, né? Formigamento, a gente coloca também, é uma possibilidade. O que mais? Perda de sensibilidade também pode aparecer. Nem sempre aparece, mas pode aparecer. Mas tem alguns clássicos, vocês lembram? A estenose severa, sim, Gabriela, ela pode fazer a síndrome de Caldequina com perda de controle de esfíncter, sim. É um cenário daí já de uma estenose severa, tá? E quando isso acontecer, pessoal, quando chega um paciente e já relata isso, perda de controle de esfíncter, e a gente vai pensar então na síndrome da Caldequina, isso é uma contraindicação à manipulação, tá? Esse paciente tem que ser tratado muito provavelmente com uma intervenção cirúrgica. Óbvio, vai passar por avaliação por imagem primeiro, para confirmar, tá? Dor irradiada, sim, também. Não Vamos lá. O que seria o clássico, tá? Tudo que vocês falaram aqui basicamente está certo, mas eu posso pensar em quase todos esses sintomas, exceto a caldequina que a Gabriele trouxe, como também um cenário para uma hérnia, como um cenário para uma dor lombar de origem simplesmente um processo inflamatório na faceta, ou seja lá o que for. A estenose tem algumas coisas clássicas, são elas principalmente a presença de cãibra em membro inferior, tá? A dor que alivia com flexão do tronco, pode estar o paciente de pé ou sentado, a flexão do tronco parece aliviar os sintomas, e ela piora com a marcha, o paciente tem dificuldade de claudicar, ele caminha um pouco e ele tem que parar, e quando ele para, ele justamente faz a flexão do tronco para perceber alívio do sintoma. Então, se ele tem a dor lombar com radiação para membro inferior, piora quando ele caminha, ele tem cãibra e alivia quando ele faz a flexão, é um cenário muito provável para estenose lombar. Eu sempre tenho que estar atento a esses sintomas. A estenose que pode se dar por diferentes razões, né? A estenose ela não é a patologia em si. A estenose ela é uma condição que pode vir a partir de uma conjunção de fatores, como uma hérnia posterior associada a uma hipertrofia de faceta, a uma hipertrofia de ligamento, a formação de calcificações dentro do canal, como ossificação do ligamento longitudinal posterior, listese, como a Gabriela está trazendo. Então, eu posso ter várias coisas que levam a uma estenose. Se eu tenho os sintomas de estenose, cabe a mim, enquanto quiropraxista, se eu pretendo tratar esse paciente, identificar o porquê dessa estenose. Porque as diferentes causas de estenose exigem diferentes tratamentos. Algumas são indicações para quiro, outras contraindicações, então eu preciso saber o que está gerando essa estenose. Então, se ele tiver os sintomas, bandeira vermelha, preciso avaliar para ver o que está acontecendo. Deixa eu voltar lá só para responder para o Denis. Questão 14 na página anterior. Sim, Denis, questão 14, espondilite. Ah, são duas 14. Olha.
Ah, eu pulei a página. Meu Deus. Desculpe, equívoco do professor. Questão 14b, como o Denis nominou. Provável diagnóstico. Thiago, tem que ter um pouco mais de atenção aí no formulário Não dos é. exercícios, para a gente não se atrapalhar, tá? Nós dois, né, Denis? A gente vai ter que passar por um processo de reciclagem para o sistema EAD. Obrigado por me alertar aí, Denis. Vamos lá. O que a gente está vendo aqui nessa mão? Alguém quer falar? Tem, aparentemente, o dedo em salsicha que a gente vê na clínica, mas dá para ver na radiografia aqui que está tudo inchado. Joia. O que mais? O que mais? Vou marcar mais algumas coisas aqui. Erosão no dedo médio. Sim, a gente tem erosão aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Notem. Tem erosão aqui. Tem um pouquinho de erosão aqui. Tem uma discreta erosão aqui também, a gente poderia classificar. E tem aquela erosão aqui em cima formando o ratinho. Conseguem ver o ratinho ali? Isso, acho que é isso que a Samanta queria dizer, as orelhas de camundongo tá ali. Então tem as orelhas do ratinho. Todo mundo tá vendo um rato aqui, todo mundo consegue ver o Mickey, né? A gente tem erosão, a gente tem dedo em salsicha, a gente tem um paciente com o Denis, que está em grande fase, uma artrite psoriática, é o provável diagnóstico. A gente está com todos os sinais aqui condizentes com. Aqui embaixo também tem um pouco de erosão, ó, agora eu vi. A gente tem todos os sinais de uma artrite psoriática. Daí a gente vai conversar com o paciente se ele tem psoríase, se ele já teve lesões cutâneas. Se ele tiver, então é mais provável ainda que estejamos diante de um quadro de artrite psoriática. Sabe qual é a população do mundo com maior prevalência de artrite psoriática? Alguém sabe? Também não é Brasil. Tem um pouco dos albinos que a Poliana trouxe. Mas vejam como Deus faz aquele equilíbrio no mundo, né? Então ele colocou isso aqui mais para o pessoal da Noruega, da Suécia, países nórdicos têm uma incidência bem maior da artrite psoriática. Né? Vivem tão bem, tem que ter alguma coisa, né? Então a artrite psoriática foi para lá. Mais prevalente lá do que aqui. Boa pergunta, Damiana. Na verdade, ela tem um componente hereditário importante. Então, a população de lá, né, ela tem já isso como uma herança genética. Essa seria a principal explicação. Então, caso alguém aqui venha a se envolver, ter uma relação com alguém de lá, sabe que tem mais chance do filho ter uma artrite psoriática, ainda que essa chance não seja grande. Né? Então, seguimos aqui. A de baixo nós já fizemos, né? Se eu pular alguma coisa, o Denis vai me avisar. Então, aqui, questão 17. Provável diagnóstico. Ela vem bem depois dessa que a gente fez da artrite psoriática, né? O que vocês acham? Quem quer opinar sobre? Ó, muito bom, Bianca. Viu como está bem, Bianca? Não fica te autoflagelando. Muito bom. A sua artrite erosiva. Parece que tem um dedo quebrado, como a Damiana falou, mas é a erosão
Isso aqui é uma erosão que levou a esse desvio, né? Ela caiu para lá. Vejam que tem bem marcada a erosão ali. Vou pegar a mãozinha. Muito bem fácil de ver que tem erosão. Tem erosão aqui, um pouquinho aqui também. Principalmente nas distais, né? Tá bem fácil de ver. E o Douglas traz ali. Nós temos em especial aqui um pouquinho também, as nossas queridas asas de gaivota. A gente tem quase um bando de gaivota voando rumo ao sul para aproveitar o inverno no hemisfério norte. Então tem as gaivotinhas com erosão, falando de distal, provável osteoartrite erosiva. Muito bom! Vejam só, pensem agora, um momento de reflexão, voltem no tempo, voltem 5 semanas no tempo. Imaginem se eu colocasse esse questionário para vocês na primeira aula, vocês provavelmente não teriam muita ideia do que está acontecendo, e 5 semanas depois a gente já consegue identificar um monte de coisa. Esse é o processo de aprendizagem que a gente espera e vocês estão conseguindo fazer isso. E agora a gente tem aqui uma sequência de 5 perguntas para responder. Primeiro, questão número 18. Comente as principais diferenças entre artrite reumatoide e artrite reumatoide juvenil. 30 segundos e a gente já volta. E aí, quem quer falar? Olha, a Bianca foi rápido no gatilho. Fator reumatoide, idade. Isso aí. As principais questões foram essas duas que a dupla BG trouxe para nós, que são as diferenças no exame e na idade. Primeiro, a artrite reumatoide juvenil, como o próprio nome sugere, ela se dá abaixo dos 20 anos, segundo alguns autores, abaixo dos 16 anos. Os sintomas começam nessa faixa etária, abaixo dos 16 anos. Na artrite reumatoide, 90% das vezes, o fator reumatoide é positivo. Na artrite reumatoide juvenil, isso se inverte. Só 10 a 15% tem o fator reumatoide positivo. O que muda é que quando ele for positivo, o prognóstico é pior, o paciente não evolui tão legal. Então é importante sim fazer o exame, mas ele não é um marcador para determinar a presença ou não da patologia. Então o indivíduo jovem com dor articular difusa e os achados de imagem, mesmo que ele não tenha o fator reumatoide, a gente classifica ele como artrite reumatoide juvenil. Tá? Então, as principais diferenças seriam essas que nós tivemos aí, as duas colegas trazendo para nós. Tá? Na artrite reumatoide juvenil, pode ter fusão de elementos vertebrais, eu posso ter fusão dos corpos vertebrais de forma mais fácil até do que na adulta. Questão 19. Qual o grupo de risco para o desenvolvimento ou para o aparecimento da hiperostose esquelética idiopática difusa? Sem tempo para pensar, valendo. Diabéticos, muito bem, temos o primeiro cenário aqui, o primeiro ponto. O que mais? Diabéticos, acima dos 40, 50, mais acima dos 50 até, mas a resposta é certa, né? Acima dos 40, 50 é acima dos 40. Mas principalmente acima dos 50, como o Denis colocou. O que mais? Diabéticos acima de 50 anos, homem ou mulher? Homens, isso aí. E aí eu vou ter, como a Poliana colocou ali, a fusão através da calcificação grosseira nos elementos anteriores dos corpos vertebrais. Então, homens acima de 40 anos, diabéticos principalmente. Esse seria o grupo de risco.
Quais os sinais e sintomas da espondilite anquilosante? Sem titubear. Quem vem? Temos um, muito bom, Gabriele. Tá, não radiológicos. Rigidez matinal, falta de mobilidade, tá? Temos 2. Vou mudar um pouquinho a pergunta. Onde começam os sintomas da espondilite anquilosante? Joia. Sacroiliaca. Gabriel veio bem. Região sacroiliaca. Primeiro lugar de sintoma é na região sacroiliaca, com possível irradiação para virilha, para glúteo e coxa, não atravessando a linha do joelho. Ela não faz uma ciatalgia. Ela faz uma sacroiliite. E, por conseguinte, o sintoma é compatível com o sacroiliite, que é dor na região sacroiliaca, que pode irradiar para virilha, para glúteo e descer um pouquinho. Então, começa ali. Essa dor normalmente tem mais de 3 meses, ela piora com o repouso, ela melhora com o movimento. E aí, então, eu vou pensar na possibilidade de ser uma espondilite anquilosante, que é mais comum em homens ou mulheres? Homens, ó mundo cruel. De fato, sim, mais comum em homens. Normalmente a partir da segunda ou terceira década de vida. Então pode começar bem cedo com esses sintomas. Dor sacroiliaca, irradia para a virilha, irradia para glúteo, desce um pouquinho para a perna, não além do joelho, mais de 3 meses, melhora com atividade, piora com repouso. O HLA-B27 é o marcador sanguíneo, que vai dar positivo em até 90% dos casos, 85% a 90% dos casos. E aí, vale ressaltar o seguinte, pessoal. Depois que há uma anquilose, porque ela é uma patologia ascendente, tá? Ela começa na região sacroiliaca, faz a sacroilite, depois ela faz erosão sacroiliaca e depois a anquilose. E aí ela vai subindo pela coluna, até formar aquela postura do esquiador que a gente viu lá no final, que é quando a coluna toda está anquilosada. Onde existe a anquilose, não dói mais, porque a articulação deixa de existir, ela não tem mais movimento, fica um osso único. E ele, de regra, para de doer. O sujeito pode até ter dor na região, mas normalmente essa dor daí é uma dor de origem miofacial e não mais uma dor articular. A articulação não está mais inflamada, ela não existe mais. Já parou de inflamar aquilo ali. Então ela vai subindo. E a dor também, de regra, vai subindo. Então chega um ponto que ela diz, olha, lá embaixo não dói mais, está me doendo coluna torácica, depois está me doendo coluna cervical, que é o último ponto que ela vai atingir. Okay? Então assim a gente pode pensar como sinais e sintomas da espondilite. Qual a principal característica da espondilite? Daí já foi falado ali. Posso pensar que alguém com sacroilite pode vir? Sim, tá? A sacroilite ela pode ter diferentes origens. Eu posso ter uma sacroilite traumática. O sujeito está andando de bicicleta, ele cai, bate a região sacroiliaca e faz um processo inflamatório que é nominado sacroilite. Tranquilo. No entanto, se ele não tem histórico de trauma, faz o exame e se vê uma sacroilite ali, ele tem sinais e sintomas compatíveis com, ele é um candidato, sim, principalmente se for homem, né, a ser um paciente com espondilite. Sempre se investiga daí o HLA-B27, tá? Em mulheres depois dos 60 anos, é menos comum começar ali, tá? A sacroilite dela pode ser um achado ocasional por sobrecarga, a articulação não está funcionando direito. Normalmente, na espondilite, ela é bilateral. Tá? Então, se tu tem uma radiografia que tá vendo uma sacroiliite, lá tu consegue visualizar, dá uma olhada se acontece dos dois lados. E testa também o paciente. Nos slides que eu botei para vocês, tem os testes de estresse sacroiliaco, vocês lembram? A gente faz o paciente em supino, depois o paciente em prono, depois em postura lateral, depois a manobra de Geisling, eu vou testando os dois lados. Se a sacroilite é bilateral, ele vai reproduzir dor nos dois lados. E aí a gente pode pensar assim numa espondilite anquilosante. Aí se faz o HLA-B27 para observar se está de fato acontecendo. E aí, então, o principal achado radiológico, a gente falou.
aquela calcificação no aspecto anterior, que depois vai vir, vou ter essa, e muito bem lembrado, Gabriel, obrigado, eu ia esquecer, sacroiliite, com esclerose sacroiliaca, vocês lembram? Aquela esclerose nebulosa, ela não é a triangular da osteite condensante ilíaco, ela é meio nebulosa. Depois calcificação na parte anterior dos corpos vertebrais, uma calcificação fina, e depois faz a coluna em bambu, que calcifica os elementos posteriores também, laterais, fica a coluna como um osso único, bem característico da espondilite anquilosante, que difere daí, para fechar, questão número 22, da DISH por ser uma calcificação fina. A DISH é no aspecto anterior somente, é uma calcificação grosseira. A espondilite não é só na parte anterior, ela começa na parte anterior, mas ela é fina e depois pega os outros elementos. E lembrando, a DISH não pega a articulação sacroiliaca. A espondilite começa na articulação sacroiliaca. Então tem formas da gente diferenciar de maneira muito tranquila. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô. Dá para ouvir normal aqui, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá normal. Eu mandei a mensagem que eu não consigo. Travou todo o meu computador, vocês estão me ouvindo, então tá funcionando aqui. Eu não estou conseguindo mais gerir aqui os recursos. Travou 100% para mim aqui. E no chat, vocês estão escrevendo uma coisa no chat, para mim não está aparecendo nada. O chat está funcionando normal também, tá tudo certo. No princípio, só o teu computador travou, eu acho. Ai, não me conta de novo. Tu ainda não comprou o Note novo, aquele? Não, ainda não. Bate. Não, ele voltou funcionando um espetáculo, voando. Eu pensei, não preciso de um novo, né? Supérfluo. Pega um Apple e logo, tio. Meu Deus do céu, travou tudo, não tô vendo mais nada mesmo. Eu consigo ver só onde parou e eu não consigo nem fechar e parar a gravação. Não consigo fazer nada. Mas tem alguma questão depois da 22? Não, encerrou. Tá, então deixa eu só ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Eu tô com medo de silenciar, fechar tudo e daí perder toda a gravação que eu fiquei de mandar. Bom, pessoal, se vocês estão me ouvindo, não sei se estão, que travou tudo agora mesmo. Sim, te ouvimos bem. Tá, eu vou continuar falando. Se em algum momento parar, é porque daí travou de vez aqui. Mais ou menos nesse estilo que a gente vai ter as questões da nossa próxima semana, da nossa próxima prova, no dia 14. São esses os conteúdos, aqueles que eu passei para vocês no início. Caso alguém tenha chegado atrasado na aula, pegue com os colegas a lista, mas basicamente é tudo o que nós vimos até artrite psoriática, que foi onde nós terminamos a nossa aula passada. Agora travou, Thiago. Não sei se tu ainda escuta nós. Me escutam?
Voltou. Tá. Agora, a princípio, voltou normal para mim, Sim. que acho que está funcionando. Então, as questões vão envolver tanto a avaliação das imagens, que é importante a gente saber reconhecer, mas também o raciocínio sobre elas. Tá? Sim, eu parei a gravação, Vinícius. Parei agora. O raciocínio sobre as imagens. No que diz respeito a sinais, sintomas. Então, sempre lembrem, eu não posso simplesmente ver uma imagem, né, que em alguns casos sejam bem conclusivos, e dizer tudo. Eu preciso saber o cenário geral do paciente. Quem é esse paciente? Os sinais e sintomas, a idade dele, se é homem, se é mulher, se ele tem exames de sangue ou não. Isso tudo, sim, me dá uma ideia geral de cenário. Então, isso que a gente vai pedir para vocês nessa primeira avaliação. Possivelmente uma prova que vai envolver tanto questões objetivas quanto questões dissertativas. Mas os conteúdos são esses que nós vimos hoje, não tem muito mistério. E ela vai ficar aberta para a resposta exclusivamente no horário da disciplina, na segunda-feira pela manhã. Tá? Ela não vai, o sistema abre e fecha automático. Eu vou lançar a prova lá, vou lançar o horário. Então, cuidem para não extrapolar o tempo, porque se vocês mandarem depois, a prova nem vem para mim. Tá? Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? A Dani, acho que está com o microfone aberto aí. Não? Muito bem. Se tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para questionar nesse período. O material todo está lançado, o material de estudo esse também está lançado. Então, está tudo à disposição para que vocês possam estudar. Certamente as imagens da prova não serão as mesmas da revisão. Tá? São imagens diferentes, mas as características são as mesmas. Combinado? Muito bem. Espero que tenham todos uma excelente semana, que tenham excelentes estudos e que venham preparados lá no dia 14 para a nossa prova. Certo? Boa semana a todos aí. E atracar com gosto, corpo e coração. Quero demais o meu prazer, controle calendário sem utilizar as mãos. Quero com você e atracar com gosto, corpo, alma e coração. Quero demais o meu prazer, controle calendário sem utilizar as mãos. Vai! Amor, vou esperar pra ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você. Período do futebol.